Uma menina espancada pela tia e deixada a sangrar na neve até que um anjo do inferno descobriu. O vento de inverno uivava do lado de fora da pequena cabana de Maggie, sacudindo os vidros das janelas como espíritos inquietos à procura de entrada. Ela estava na janela da sala, enrolando o casaco gasto mais apertado nos ombros. A neve caía mais forte agora, flocos grossos rodopiando na escuridão como memórias perdidas. O seu reflexo olhava para ela do vidro. Uma mulher na casa dos 60 anos, com cabelos grisalhos e olhos que tinham visto muita tristeza. A casa vazia parecia ecoar com o peso da sua solidão. 10 anos nesta pequena cidade, e ainda assim o silêncio às vezes parecia uma presença física. O olhar de Meg vagou para a velha foto de família que ela mantinha no parapeito da janela, com as bordas desgastadas por anos de manuseio. Ela e Evelyn, tão jovens e felizes, abraçadas na feira do condado. Antes de tudo desmoronar, antes das discussões e acusações que as separaram como papel numa tempestade. "Oh, Evelyn", ela sussurrou para a escuridão. "Onde é que erramos?" O toque agudo do telefone cortou o seu devaneio como uma faca. Meg deu um pulo, o coração acelerado com o som inesperado. Ninguém ligava a esta hora, especialmente com um tempo como este. Ela atravessou a sala rapidamente, os chinelos sussurrando contra o chão de madeira. "Estou." Ela atendeu, a voz incerta. "Senhora Margaret Collins." Uma voz profunda e oficial soou na linha. "Aqui é o delegado Wilson, do departamento do xerife." Os dedos de Meg apertaram o receptor. "Sim, é ela. Há algo errado?" Houve uma pausa pesada do outro lado da linha. "Senhora, estamos a contactar membros da comunidade que possam ajudar-nos com a situação. Uma menina foi encontrada nos arredores da cidade há cerca de 1 hora, na neve. Ela foi espancada violentamente e a voz do delegado ficou ligeiramente trêmula. Ela está em péssimo estado." Maggie afundou-se na cadeira da cozinha, com as pernas subitamente fracas. Uma menina pequena nesta tempestade. "Sim, senhora. Ela não deve ter mais de 5 ou 6 anos. Estamos a tentar identificá-la, mas ela não fala. Está coberta de hematomas e havia sangue na neve onde a encontramos." Algo se contorceu no peito de Maggie. Uma dor tão aguda que lhe tirou o fôlego. Imagens passaram pela sua mente. Outra menina, outra época, outro tipo de dor. Ela pressionou a mão livre contra o coração. "Onde é que ela está agora?" perguntou Maggie com uma voz pouco acima de um sussurro. "Ela está no hospital. O xerife Thomas está lá agora, a tentar perceber o que aconteceu. Estamos a verificar os relatórios de pessoas desaparecidas, mas até agora nada corresponde." Maggie já estava de pé, a pegar no casaco. "Eu vou aí, senhora, ao hospital. Talvez eu possa ajudar." Ela não conseguia explicar a atração que sentia, a necessidade urgente de estar lá. "Já trabalhei com crianças problemáticas no centro comunitário." 20 minutos depois, Maggie estava sentada no escritório do xerife no hospital, com as mãos em volta de um copo de café de isopor que não conseguia beber. O xerife Thomas, um homem alto, com olhos gentis e têmporas grisalhas, sentou-se à sua frente com uma expressão séria no rosto. "Estamos a verificar a descrição dela nas bases de dados estaduais", explicou ele. "Mas com a tempestade, as comunicações estão instáveis. Nenhuma família local relatou o desaparecimento de uma criança que corresponda à descrição dela. É como se ela tivesse aparecido do nada." Maggie acenou com a cabeça, com a garganta apertada. "O que posso fazer para ajudar?" O xerife recostou-se na cadeira, estudando o rosto dela. "Neste momento, esperamos e rezamos para que alguém apareça com informações sobre quem ela é e o que lhe aconteceu. Antes de continuar a ouvir, diga-me de onde está a assistir hoje." Agora, voltemos à história. O sol da manhã projetava longas sombras pela janela da cozinha de Maggie, enquanto ela mexia o café, perdida em pensamentos sobre a menina da noite anterior. A batida forte na porta da frente a fez sobressaltar, derramando gotas de café quente na bancada desgastada da cozinha. Através do vidro fosco, ela reconheceu o contorno familiar do uniforme do xerife. O estômago dela apertou quando ela abriu a porta, percebendo imediatamente a expressão sombria dele. "Bom dia, Maggie", disse ele, tirando o chapéu. "Importa-se que eu entre? Tenho notícias sobre a menina." Maggie afastou-se, as mãos a tremer ligeiramente enquanto gesticulava em direção à sua pequena sala de estar. O xerife acomodou-se na sua poltrona desbotada,
o seu comportamento estoico habitual mostrando sinais de tensão. Ela está no Hospital Geral do Condado, começou ele com a voz pesada. O médico diz que ela está em estado crítico, múltiplas lesões, sinais de abuso prolongado. Ela tem apenas 5 anos, Meg. A chávena de café nas mãos de Meg de repente pareceu pesada demais. Ela me colocou na mesinha lateral, com o peito apertado por uma dor inexplicável. Ela vai sobreviver? Ela não conseguiu terminar a frase. Eles estão a fazer tudo o que podem, assegurou o xerife. Mas eu queria te atualizar, já que você demonstrou tanta preocupação ontem à noite. Meg assentiu, tentando processar a informação. Sabemos mais alguma coisa sobre ela? Sobre a família dela? O xerife abanou a cabeça, tirando um pequeno bloco de notas. Essa é a outra razão pela qual estou aqui. Não temos nada. Nenhum relatório de pessoa desaparecida que corresponda à descrição dela. Nenhuma identificação. Nada. A única pista que temos é que a senhora Peterson, da mercearia, se lembra de ter visto uma mulher com ela ontem de manhã. Como era essa mulher? Meg inclinou-se para a frente, esquecendo-se do café. Cabelo escuro, provavelmente na casa dos 40 anos. A senhora Peterson disse que ela parecia agitada, puxando a menina com força. O xerife cerrou os dentes. Mas não é muito para seguir em frente. Meg levantou-se andando de um lado para o outro na sua pequena sala de estar. Perguntas passavam pela sua mente como folhas numa tempestade. Quem machucaria uma criança assim? Como alguém poderia simplesmente deixar uma menina morrer na neve? Quanto mais ela pensava nisso, mais forte ficava a sua convicção de que precisava ajudar. Quero visitá-la, disse Meg de repente, surpreendendo-se com a firmeza da sua voz. O xerife levantou os olhos do seu bloco de notas. O hospital só está a permitir a entrada de autoridades policiais e serviços sociais até identificarmos a menina ou encontrarmos a sua família. Ela não tem ninguém, interrompeu Meg com a voz embargada. Aquela menina está deitada numa cama de hospital, ferida e sozinha. Alguém precisa de estar lá para ela. O xerife observou-a por um longo momento. Meg morava na cidade há mais de uma década, mantendo-se principalmente reservada, concentrando-se no seu jardim e em trabalhos voluntários ocasionais na biblioteca. Mas agora algo nela havia mudado. Havia uma determinação nos seus olhos que ele nunca tinha visto antes. Vou fazer algumas chamadas, disse ele finalmente levantando-se. Ver o que posso fazer. Enquanto Meg o acompanhava até a porta, a sua mente já estava a mil. Pensou no quarto vago num andar de cima, sem uso há anos, exceto para guardar caixas velhas. Pensou nos livros infantis que guardava dos seus dias de professora, cuidadosamente preservados na estante do corredor. De volta à sala de estar, Meg ficou junto à janela, observando o carro do xerife se afastar. A sua vida tranquila e organizada, de repente, parecia estar à beira de algo enorme. Ela não entendia por que a história dessa criança a afetava tão profundamente, mas sabia com absoluta certeza que precisava ajudar. Caminhando para o quarto, começou a se preparar para uma visita ao hospital, caso as ligações do xerife fossem bem-sucedidas. Suas mãos seguiam automaticamente a rotina matinal, mas seus pensamentos permaneciam fixos na menina que lutava pela vida em um quarto frio de hospital. As portas automáticas do Hospital St. Mary's abriram-se com um silvo, deixando entrar uma rajada de ar frio de inverno quando Meg entrou. O seu coração batia forte contra as costelas, enquanto seguia as placas para a unidade de cuidados intensivos pediátricos. O cheiro estéril de desinfetante encheu o seu nariz e o silêncio dos bipes dos equipamentos médicos ecoava pelos corredores. Do lado de fora da sala 204, Meg parou, com a mão a tremer ao alcançar a maçaneta da porta. Através da janela, ela podia ver a pequena figura imóvel na cama do hospital, cercada por monitores piscantes e suportes de soro. Respirando fundo, ela empurrou a porta. A visão que a recebeu a fez suspirar. A menina parecia ainda menor em meio ao emaranhado de tubos e fios. Sua pele era pálida como papel, exceto onde havia hematomas escuros. Uma bandagem envolvia sua cabeça e seu braço direito estava engessado sobre o peito. O bip constante do monitor cardíaco era o único som na sala. Ela está estável, mas em estado crítico, disse uma voz baixa lá atrás dela. Meg virou-se e viu um médico de bata azul a estudar um prontuário.
A etiqueta com o nome dele dizia Dr. Martinez. É da família? Não, sou... A voz de Meg falhou. Estou aqui porque o xerife me pediu para vir. O Dr. Martinez acenou com a cabeça sério. Bem, talvez possa ajudar-nos a identificá-la. Temos chamado-a de Jane Doe, mas uma criança deve ter um nome. Meg aproximou-se da cama, os seus olhos absorvendo cada detalhe do rosto da menina. Apesar dos hematomas e inchaços, ela podia ver traços delicados que a faziam lembrar alguém, embora não conseguisse identificar quem. Pode falar-me sobre os ferimentos dela? Perguntou Meg, a sua voz pouco acima de um sussurro. O rosto do médico ficou sombrio. Múltiplas fraturas antigas e recentes, contusões graves por todo o corpo, sinais de desnutrição e negligência prolongada. Ele fez uma pausa, verificando os monitores. Quem quer que tenha feito isso não foi algo pontual. Esta criança sofreu por um bom tempo. Os olhos de Meg se encheram de lágrimas. Ela estendeu a mão e tocou gentilmente a mão ilesa da menina. Era tão pequena, tão frágil. Ela vai se recuperar? Fisicamente, talvez. Mas em casos como este, o Dr. Martinez abanou a cabeça. O trauma emocional poderia ser devastador. Estes primeiros dias são críticos se ela acordar. Quando? Meg corrigiu com firmeza. Quando ela acordar. O médico deu-lhe um sorriso triste. Claro que quando ela acordar, precisará de muito apoio. Um ambiente seguro, aconselhamento, cuidados constantes. Meg ficou ali parada por um longo momento, observando o leve subir e descer do peito da criança. Algo profundo dentro dela mudou no momento em que entrou naquela sala. Ela não conseguira explicar, mas sabia com absoluta certeza o que precisava fazer. Encontrou o xerife no corredor a conversar baixinho com uma enfermeira. Xerife, ela chamou, com uma voz mais forte do que se sentia. Podemos conversar? Ele acenou com a cabeça, afastando-se com ela. Como está a aguentar-se? Quero ajudá-la, disse Meg sem preâmbulos. Esta menina precisa de um lugar seguro para se recuperar. Tenho um quarto vago, uma casa tranquila. Posso dar-lhe isso. A expressão do xerife ficou preocupada. Meg, entendo como se sente, mas há procedimentos, regulamentos. Ainda nem sabemos quem ela é. Então ajude-me a navegar pelo sistema, insistiu Meg. Ajude-me a fazer isso da maneira correta. Aquela criança precisa de alguém para lutar por ela. E eu estou me oferecendo. O xerife estudou o rosto dela por um longo momento. Não será fácil, ele avisou. Haverá montanhas de papelada, verificações de antecedentes, visitas domiciliares. Não me importo, disse Meg com firmeza. O que for preciso. Vai ajudar-me? Ele suspirou, mas ela pôde ver um leve sorriso nos seus lábios. Vou fazer algumas chamadas. Não prometo nada, mas vou ver o que podemos fazer. O corredor do hospital parecia mais frio do que o normal quando o xerife se aproximou de Meg. O seu rosto marcado pelo tempo trazia o peso de uma notícia difícil. Identificamos a tutora da menina, disse ele com voz baixa e cautelosa. É Evelyn Matthews. O coração de Meg parou. O nome atingiu-a como um golpe físico. Evelyn, sussurrou ela. A minha irmã Evelyn. O xerife acenou lentamente com a cabeça. Sim, senhora. Sei que vocês duas não se falam há algum tempo. As pernas de Meg ficaram fracas e ela afundou-se numa cadeira próxima. A sua mente fervilhava com memórias da irmã, das discussões, das brigas, das palavras amargas que trocaram uma com a outra. Mas, mais do que isso, sentiu o peso esmagador da culpa. Se tivesse mantido o contato, se tivesse se esforçado mais para manter a relação, talvez pudesse ter evitado isto. Onde ela está agora? Perguntou Meg, com a voz pouco acima de um sussurro. O xerife mexeu-se, desconfortável. Ela está atualmente no centro de reabilitação Pine Ridge. Está lá há cerca de 2 semanas. Dependência de álcool. Ele fez uma pausa, pegando no seu bloco de notas. Na verdade, temos um arquivo bastante extenso sobre ela. Várias queixas de vizinhos, comportamento errático, distúrbios públicos. As mãos de Meg tremiam no seu colo. E ela ainda é a tutora legal de Lily? Infelizmente, sim. Sem provas concretas de abuso e sem outros familiares a se manifestarem, ele deixou a frase no ar. Lágrimas brotaram dos olhos de Meg enquanto ela olhava pela janela do quarto do hospital para a pequena figura de Lily. A menina estava acordada agora, mas em silêncio, com os olhos arregalados fixos no teto.
Havia hematomas nos seus braços magros e uma bandagem cobria a sua testa. Como alguém poderia fazer isso? Perguntou Maggie com a voz embargada. Como é que a minha própria irmã pôde fazer isso? Ela não conseguiu terminar a frase. O xerife colocou a mão gentilmente no ombro dela. Ouça, Maggie, sei que é muito difícil de aceitar, mas neste momento aquela menina precisa de alguém estável na sua vida. O sistema está sobrecarregado e o acolhimento familiar. Ele abanou a cabeça. Bem, nem sempre é a melhor opção. Maggie endireitou os ombros, enxugando os olhos. Eu vou levá-la, disse ela com firmeza. Pelo menos até Evelyn. Ela também não conseguiu terminar o pensamento. As horas seguintes passaram num borrão de papelada e conversas com assistentes sociais. Foram feitos acordos de custódia temporária, embora Maggie soubesse que eram frágeis, na melhor das hipóteses. Enquanto ajudava Lily a entrar no carro, a menina agarrou um pequeno ursinho de pelúcia que as enfermeiras lhe deram. A viagem para casa foi silenciosa. Maggie olhou ocasionalmente pelo espelho retrovisor, observando Lily a olhar pela janela, com o rosto inexpressivo e indecifrável. O sol poente projetava longas sombras nas ruas cobertas de neve da pequena cidade. Quando chegaram à modesta casa de Maggie, Lily não se mexeu. Ficou sentada, segurando o ursinho com mais força. Esta é a nossa casa, disse Maggie suavemente, abrindo a porta traseira. Pelo menos por enquanto. Lily olhou para ela com aqueles olhos enormes e assombrados, mas não disse nada. O coração de Maggie doeu ao ajudar a menina a sair do carro. Juntas, elas subiram o caminho até a porta da frente, seus passos rangendo na neve fresca. Lá dentro, Maggie mostrou a Lily o quarto de hóspedes que ela havia preparado às pressas. A menina ficou parada na porta, parecendo não saber o que fazer. Maggie ajoelhou-se ao lado dela, tomando cuidado para não fazer movimentos bruscos. Sei que estás com medo, disse ela gentilmente. E tudo bem. Vamos descobrir isso juntas, um dia de cada vez. Maggie arrumou cuidadosamente as almofadas no pequeno sofá-cama que havia colocado na sala de estar. O sol da tarde penetrava pelas cortinas de renda, projetando sombras suaves sobre o corpo adormecido de Lily. A criança parecia tão pequena e frágil contra os lençóis brancos. O rosto machucado era uma lembrança gritante do que ela havia passado. Pobre anjinho, sussurrou Maggie, ajeitando o cobertor para manter Lily aquecida. O médico dera-lhe instruções detalhadas sobre como cuidar dos ferimentos de Lily, juntamente com horários de medicação e sinais de alerta a serem observados. Uma fileira organizada de frascos de remédios estava sobre a mesa de centro próxima, cada um cuidadosamente rotulado. O relógio na parede fazia tic-tac suavemente, enquanto Maggie se acomodava na sua poltrona favorita ao lado do sofá-cama. Ela a posicionara na altura certa para poder vigiar a sua jovem protegida. A cada poucos minutos, Lily se mexia durante o sono, e Maggie se inclinava para a frente pronta para oferecer conforto, se necessário. Por volta do meio-dia, os olhos de Lily se abriram. Ela olhou ao redor do quarto com confusão, as pequenas mãos apertando o cobertor com força. Olá, querida, disse Maggie suavemente, mantendo distância para não assustar a criança. Tens fome? Fiz uma sopa de galinha. Lily não respondeu, mas os seus olhos acompanharam os movimentos de Maggie enquanto ela se levantava lentamente. Maggie dirigiu-se sem pressa para a cozinha, certificando-se de permanecer no campo de visão de Lily. Ela voltou com uma pequena tigela de sopa quente e colocou-a na mesinha lateral. Não faz mal se ainda não estiveres pronta para comer, assegurou Maggie. Podemos simplesmente sentar-nos aqui juntas por um tempo. Durante toda a tarde, Maggie manteve uma rotina gentil. Trocou os curativos de Lily com toques cuidadosos e delicados, falando suavemente o tempo todo para que a menina soubesse o que ela estava a fazer. Quando chegou a hora do remédio, explicou cada comprimido em termos simples, sem pressionar, mas sempre encorajando. No início da noite, Lily conseguiu comer algumas colheradas de sopa e até permitiu que Maggie se sentasse mais perto do sofá-cama. A criança não disse uma palavra, mas os seus ombros tensos relaxaram ligeiramente e ela parou de se encolher cada vez que Maggie se movia. Quando o sol começou a se pôr, projetando longas sombras pela sala, Maggie percebeu que Lily a observava com olhos curiosos. Aqueles olhos continham muita dor. Mas havia algo mais ali também. Uma pequena centelha de confiança começando a se formar.
Maggie pegou um cobertor macio aos pés do sofá-cama e cuidadosamente o colocou sobre os ombros de Lily. Desta vez, a menina não se afastou e o coração de Maggie se encheu de emoção. Sentada na sua cadeira, Maggie sentiu um calor desconhecido se espalhar pelo seu peito. Durante anos, ela vivera sozinha nesta casa, vivendo a vida sem nenhum propósito real. Agora, cuidando dessa criança ferida, ela sentia-se necessária de uma forma que nunca havia experimentado antes. A noite instalou-se ao redor delas como um silêncio confortável. Maggie pegou seu tricô, mantendo um olho em Lily, enquanto suas agulhas batiam suavemente uma na outra. A respiração da criança havia se tornado constante e tranquila, seu rostinho relaxado durante o sono. Vamos superar isso juntas, pequenina, sussurrou Maggie, mais para si mesma do que para a criança adormecida. Ela sentiu uma profunda sensação de tranquilidade, apesar de não saber o que o amanhã poderia trazer. Por enquanto era suficiente estar ali, cuidando dessa alma preciosa que precisava dela. A luz do sol da manhã entrava pela janela da sala de Maggie, projetando manchas quentes no tapete gasto. Ao descer as escadas, ainda grogue após uma noite de sono agitada, ela parou no último degrau. Ali, sentada de pernas cruzadas no chão, estava Lily. A menina segurava um velho coelho de pelúcia nas suas mãos pequenas, um que Maggie tinha esquecido que estava guardado num baú velho. O coração de Maggie se encheu ao ver aquilo. Era a primeira vez que ela via Lily fazendo outra coisa além de ficar olhando fixamente ou dormindo. Os dedos da criança moviam-se cuidadosamente sobre o pelo gasto do coelho, explorando suas orelhas caídas e olhos de botão com gentil curiosidade. Bom dia, querida, disse Maggie suavemente, sem querer assustá-la. Os ombros de Lily ficaram tensos, mas ela não largou o brinquedo nem fugiu. Em vez disso, ela o apertou contra o peito, seus olhos se voltando rapidamente para encontrar os de Maggie antes de baixarem novamente. Nos dias seguintes, Maggie observou Lily sair lentamente da sua concha. O coelho de pelúcia tornou-se seu companheiro constante, enfiado debaixo do braço durante as refeições e apertado com força enquanto ela dormia. Cada pequena vitória, um sorriso tímido, um agradecimento sussurrado ou um momento de contato visual pareciam um presente precioso. Maggie ligava diariamente para os serviços sociais, e a bancada da sua cozinha tornou-se um escritório improvisado cheio de papelada e documentos legais. A assistente social, Sra. Thompson, era gentil, mas realista quanto aos desafios que se avizinhavam. Estas coisas levam tempo, dizia ela durante as suas chamadas telefônicas. E com a tia como sua tutora legal. Numa tarde, enquanto Lily dormia no sofá, Maggie sentou-se à mesa da cozinha, rodeada de formulários, com os óculos de leitura no nariz, enquanto espreitava as letras pequenas. As palavras misturavam-se. Custódia temporária, referências pessoais, estudo do lar necessário. Um pequeno barulho fez com que ela olhasse para cima. Lily estava parada na porta, com o coelho de pelúcia pendurado numa das mãos. Sem dizer nada, a menina deu um tapinha em Maggie e subiu no seu colo. Maggie prendeu a respiração quando Lily se recostou no seu peito, algo que ela nunca tinha feito antes. "Queres almoçar, querida?" perguntou Maggie, com a voz embargada pela emoção. Lily acenou com a cabeça. E pela primeira vez, Maggie viu um sorriso verdadeiro se espalhar pelo rosto dela. O telefone tocou mais tarde naquela noite, quando Maggie estava a colocar Lily na cama. Ela correu para atender, reconhecendo o número do xerife no identificador de chamadas. Maggie, a voz do xerife era gentil, mas séria. Queria avisá-la que Evelyn será liberada da reabilitação amanhã. Ela concluiu o programa mais cedo. A mão livre de Maggie agarrou-se à bancada da cozinha para se apoiar. Mas é muito cedo. Ela não pode estar pronta. Eu sei que isso é difícil, continuou o xerife. Mas ela ainda é a tutora legal de Lily. Ela assumirá a custódia dela assim que estiver instalada. O telefone parecia pesado na mão de Maggie enquanto ela agradecia ao xerife e desligava. Do fim do corredor, ela podia ouvir a respiração suave de Lily, tranquila em seu sono. A ideia de a enviar de volta para Evelyn fez o estômago de Maggie revirar-se de medo. Ela olhou para o coelho de peluche sentado na bancada da cozinha, à espera de ser devolvido a Lily pela manhã, e sentiu lágrimas brotarem dos seus olhos. Maggie estava no seu jardim da frente, com os braços bem apertados contra o frio da manhã. O sol mal aparecia no horizonte,
pintando o céu de tons suaves de rosa e laranja. O seu coração estava tão pesado quanto o chão coberto de geada sob os seus pés. As palavras do xerife na chamada telefônica da noite anterior ainda ecoavam na sua mente. A Evelyn estava a sair da reabilitação. O que devo fazer? Sussurrou ela para o jardim vazio. Lá dentro, ela podia ouvir os movimentos silenciosos de Lily, enquanto a menina brincava com os seus brinquedos. O som fez o peito de Maggie apertar-se de medo. De volta para dentro, Maggie pegou o telefone e discou para o tribunal local. Os seus dedos tremiam enquanto ela pressionava cada número. Depois de ser transferida 3 vezes, ela finalmente conseguiu falar com alguém dos serviços sociais. Preciso denunciar uma suspeita de abuso infantil, disse Maggie, com uma voz mais forte do que se sentia. A vítima é a minha sobrinha, Lily. A mulher do outro lado da linha suspirou. Senhora, sem provas concretas, não há muito que possamos fazer. O tutor legal da criança tem prioridade, a menos que seja provado que ele é inadequado. Mas ela foi encontrada espancada e abandonada na neve. A voz de Maggie falhou. Isso não é suficiente? Entendemos a sua preocupação, mas a menos que possa provar que a senhora Evelyn foi diretamente responsável. Maggie desligou o telefone com a frustração a aumentar. Passou as horas seguintes a fazer mais chamadas para assistentes sociais, advogados, qualquer pessoa que pudesse ouvi-la. Cada conversa deixava-a mais desanimada do que a anterior. Durante o almoço, enquanto Lily comia a sua sanduíche, Maggie pesquisava artigos antigos de jornais online. O seu estômago revirou-se ao descobrir mais sobre o passado da sua irmã. Havia relatórios policiais de distúrbios domésticos, reclamações de vizinhos sobre gritos no meio da noite e várias visitas dos serviços de proteção à criança. Mas, de alguma forma, Evelyn sempre conseguiu evitar consequências graves. Lily levantou os olhos da sua sanduíche, os seus grandes olhos cheios de confiança. Posso ter mais leite, por favor? O coração de Maggie derreteu com um simples pedido. Esta criança que tinha passado por tanta coisa estava finalmente a começar a sentir-se segura o suficiente para pedir as coisas de que precisava. A ideia de mandá-la de volta para Evelyn deixava Maggie fisicamente doente. No final da tarde, Maggie sentou-se à mesa da cozinha, rodeada de impressões de documentos legais e recortes de jornais. Os seus olhos ardiam de tanto ler e a sua cabeça latejava. Como o sistema podia ser tão cego? Como eles não conseguiam ver que mandar Lily de volta para Evelyn seria devastador? Ela empurrou os papéis e enterrou o rosto nas mãos. O peso da impotência pressionava seus ombros como um cobertor pesado. Lily precisava de proteção, mas Maggie se sentia impotente para fornecê-la. Oh, uma batida firme na porta a assustou, tirando-a dos seus pensamentos. Através da janela, ela podia ver uma figura grande parada na sua varanda. Jack, o mecânico do centro da cidade. A sua jaqueta de couro estava gasta nas bordas e o seu cabelo grisalho estava preso num rabo de cavalo bem arrumado. Apesar do seu tamanho intimidador, havia uma gentileza na maneira como ele estava parado, com as mãos enfiadas nos bolsos, esperando pacientemente. Maggie só tinha falado com ele algumas vezes, quando o seu carro precisava de reparos. Mas todos conheciam a sua história, como ele havia deixado os Hells Angels anos atrás, em busca de uma vida mais tranquila. Agora ele estava ali parado na varanda e de alguma forma ela sabia que não era por causa do carro. Ela caminhou até a porta, enxugando os olhos rapidamente antes de abri-la. Boa noite, Maggie, disse Jack suavemente. Soube do bebê. Achei que talvez precisasse de ajuda. Jack estava parado na porta de Maggie, sua alta estatura ocupando toda a entrada. Apesar de seu tamanho intimidador, havia uma gentileza em seus olhos que fazia Maggie se sentir à vontade. Sua jaqueta de couro estava gasta, mas limpa, e seus cabelos grisalhos estavam penteados para trás com cuidado. Meu nome é Jack, disse ele com voz rouca, mas calorosa. Trabalho na oficina do Thompson há 8 anos. Soube do que está a fazer pelo pequeno. Maggie hesitou por um momento, depois afastou-se para deixá-lo entrar. A luz da cozinha lançava um brilho suave sobre as suas feições marcadas pelo tempo, enquanto ele se sentava numa cadeira à sua pequena mesa. As suas mãos, ásperas por anos de trabalho mecânico, envolveram a chávena de café que ela lhe ofereceu. Agradeço por ter vindo, disse Maggie, sentando-se à sua frente. Mas não sei bem o que pode fazer para ajudar.
Jack tomou um gole lento do seu café. Sei algumas coisas sobre lutar contra o sistema, disse ele. Passei anos a tentar mudar a minha vida depois de sair dos Angels. Aprendi a lidar com a confusão jurídica, a encontrar as pessoas certas que me ouvissem. Maggie encolheu os ombros, o peso da sua situação pressionando-a. A Evelyn vai sair da reabilitação em breve. Vão devolver-lhe a Lily, mesmo depois de tudo o que ela fez. A sua voz falhou ligeiramente. Não posso deixar isso acontecer. Não, não podes, concordou Jack com uma expressão séria. Tenho alguns contactos legítimos, acrescentou rapidamente, vendo o seu olhar preocupado. Pessoas que podem ajudar a construir um caso, assistentes sociais que realmente se importam, advogados que trabalham pro bono em casos como este. Maggie mexeu o café distraidamente, considerando as suas palavras. Por que é que quer ajudar-nos? Nem sequer nos conhece. O rosto de Jack suavizou-se e ele olhou para a sala de estar onde Lily dormia. Talvez porque já vi muitas crianças serem prejudicadas pelo sistema. Talvez porque estou a tentar devolver algo de bom ao mundo depois de ter tirado tanto dele. Ele fez uma pausa, sua voz ficando mais baixa. Ou talvez porque às vezes fazer a coisa certa é motivo suficiente. Sua honestidade tocou algo em Maggie. Ela vinha carregando esse fardo sozinha, tentando proteger Lily enquanto lutava contra adversidades aparentemente impossíveis. Olhando para Jack agora, ela viu alguém que entendia sua luta. Alguém que enfrentou suas próprias batalhas e saiu mais forte. Não vou mentir para você, Jack continuou. Não será fácil. Precisaremos documentar tudo. A história de Evelyn, os ferimentos de Lily, os registros do centro de reabilitação. Mas juntos, talvez tenhamos uma hipótese de manter aquela menina em segurança. Maggie sentiu as lágrimas brotarem nos seus olhos, mas ela piscou para as conter. Ficaria grata por qualquer ajuda que pudesse oferecer, disse ela suavemente. Não consigo suportar a ideia de Lily voltar àquela vida. Jack acenou com a cabeça, com compreensão nos olhos. Então vamos ao trabalho. Amanhã de manhã farei algumas chamadas. Começaremos a construir o nosso caso. Pela primeira vez em dias, Maggie sentiu a esperança bater em seu peito. Ela não estava mais sozinha. Olhando para a expressão determinada de Jack, ela sabia que tinha encontrado um aliado, alguém que estaria ao seu lado nessa luta. Obrigada, disse ela simplesmente, com todo o seu coração. O tribunal se erguia diante deles. A sua fachada de tijolos era fria e imponente à luz da manhã. As mãos de Maggie tremiam enquanto segurava a pasta com os documentos. Jack estava ao lado dela, com o seu casaco de couro desgastado e a sua estatura alta proporcionando uma sensação de conforto que ela não esperava sentir. Está pronta? Perguntou ele com uma voz gentil, apesar da sua aparência rude. Maggie acenou com a cabeça, embora o seu coração batesse forte. Tão pronta quanto possível. O interior do escritório da assistente social era pequeno e cheio de arquivos. A senhora Peterson estava sentada atrás da sua secretária, com uma expressão vazia enquanto folheava a papelada, os óculos de leitura pousados na ponta do nariz, e mal levantava os olhos enquanto falava. Então, querem pedir a custódia de emergência da criança? Ela parecia entediada, como se este fosse apenas mais um caso numa pilha interminável. Sim, disse Maggie, com uma voz mais forte do que se sentia. A Lily não está segura com a Evelyn. Temos provas do abuso. A senhora Peterson virou-se, finalmente olhando para os olhos deles. Provas são boas, mas o tribunal de família tende a favorecer os parentes biológicos. Precisarão de mais do que apenas suspeitas. Temos mais do que suspeitas, disse Jack, com a sua voz grave e firme, mas controlada. Temos registros hospitalares, relatórios policiais e depoimentos de testemunhas. Passaram a hora seguinte a apresentar o seu caso. A indiferença da senhora Peterson lentamente deu lugar ao interesse à medida que apresentavam as suas provas. Maggie sentiu um lampejo de esperança quando a assistente social começou a tomar notas. Depois, num canto tranquilo do café do tribunal, Jack comprou o café para os dois. Maggie envolveu as mãos à volta da chávena quente, encontrando conforto no seu calor. Conte-me sobre a Evelyn, disse Jack baixinho. O que aconteceu entre vocês duas? Maggie olhou para o seu café, as memórias invadindo-a. Nós éramos próximas, começou ela, com a voz embargada pela emoção. Mas a Evelyn começou a mudar aos 20 anos, a beber, a meter-se em confusões. Tentei ajudá-la, mas ela afastou-me.
Deve ter sido difícil, comentou Jack com um olhar gentil. A última vez que a vi, tivemos uma discussão horrível, continuou Meg com lágrimas prestes a cair. Eu disse-lhe que ela precisava de ajuda, que estava a destruir-se. Ela gritou comigo, disse que eu estava a tentar controlar a vida dela. Depois, simplesmente desapareceu. Eu nem sabia que ela tinha a Lily. Jack estendeu a mão sobre a mesa, colocando a sua mão calejada perto da dela. Não podes culpar-te pelas escolhas dela. Não posso? Meg enxugou os olhos. Se eu tivesse me esforçado mais, talvez as coisas fossem diferentes. Talvez Lily não tivesse sofrido. Ouça, Jack inclinou-se para a frente com voz séria. Já vi muitas pessoas tentarem ajudar outras que não estavam prontas para ser ajudadas. Às vezes, a coisa mais gentil que você pode fazer é esperar até que elas estejam prontas. Eles passaram a tarde reunindo mais provas. Jack os levou pela cidade em sua velha caminhonete, recolhendo depoimentos de vizinhos que testemunharam o comportamento errático de Evelyn. Cada história fazia o coração de Meg doer mais, mas também fortalecia sua determinação. À noite, Meg sentou-se à mesa da cozinha, cercada por papéis. Seus olhos ardiam de tanto ler e seus ombros doíam de tensão. Mas por baixo do cansaço, uma determinação feroz ardia. Ela olhou para uma foto de Lily dormindo pacificamente em sua nova cama, tirada naquela manhã. Estamos a fazer a coisa certa, disse Jack do outro lado da mesa, como se lesse os seus pensamentos. Meg acenou com a cabeça, endireitando a coluna. Ela não estava mais a lutar apenas por Lily. Estava a lutar pela irmã que perdera, pelos anos de culpa que carregava e pela sua própria chance de consertar as coisas. Meg ficou paralisada no corredor do tribunal, com o coração batendo forte contra as costelas. Através das pesadas portas de madeira, Evelyn entrou, o rosto outrora vibrante da sua irmã, agora magro e marcado por anos de vida difícil. Olheiras escuras pendiam sob os seus olhos e as suas roupas ficavam largas no seu corpo magro. Jack colocou uma mão firme no ombro de Maggie quando o olhar de Evelyn se fixou neles. Bem, bem, a voz de Evelyn rachou como gelo fino. Se não é a minha querida irmã a tentar roubar a minha filha. Ela tropeçou ligeiramente ao caminhar em direção a eles, seus movimentos bruscos e incertos. Maggie respirou fundo, tentando manter a voz firme. Evelyn, por favor. Precisamos de conversar sobre o que é melhor para a Lily. O melhor para a Lily? O riso de Evelyn foi agudo e amargo. O que você sabe sobre o que é melhor para minha filha? Não estiveste lá. Não estiveste lá durante anos. As poucas pessoas no corredor viraram-se para olhar, os seus olhos curiosos fixos nas costas de Maggie. Jack deu um passo à frente, mas Maggie tocou-lhe no braço, silenciosamente, pedindo-lhe para esperar. Tens razão, disse Maggie suavemente. Não estive lá e lamento por isso. Mas agora estou aqui, e a Lily precisa de ajuda. Ela precisa da mãe. A voz de Evelyn elevou-se, ecoando nas paredes de mármore. Não de uma irmã mais velha hipócrita que acha que sabe mais do que todos os outros. Encontrei-a espancada e abandonada na neve. A voz de Maggie tremia de emoção. Ela poderia ter morrido, Evelyn. A tua filha poderia ter morrido. O rosto de Evelyn contorceu-se. Tu não entendes nada. Nunca entendeste. Sempre tão perfeita, tão segura de ti mesma. Ela apontou o dedo para o rosto de Maggie. Não podes julgar-me. Não podes aparecer do nada e bancar a heroína. Dentro do tribunal, as vozes delas ecoavam nos painéis de madeira. As mãos de Evelyn tremiam enquanto ela testemunhava, as suas palavras tornando-se mais erráticas a cada minuto que passava. O juiz observava com olhos severos enquanto ela discursava sobre teorias da conspiração e como todos estavam contra ela. Estão todos a mentir, gritou Evelyn, com o rosto vermelho de raiva. A minha irmã sempre teve inveja de mim. Ela está a envenenar todos contra mim. O juiz pediu ordem, mas Evelyn continuou a sua tirada. Sou uma boa mãe. Amo a minha filha. Não podem tirar-me. Maggie sentou-se em silêncio à sua mesa. Cada palavra da sua irmã cortava como vidro. Ela lembrava-se da jovem que Evelyn tinha sido, inteligente, divertida, cheia de vida. Em algum momento, aquela rapariga se perdeu num labirinto de vício e doença mental. A assistente social apresentou fotografias dos ferimentos de Lily e o rosto de Evelyn se contorceu. Por um momento, Maggie vislumbrou um lampejo de reconhecimento nos olhos da sua irmã, um lampejo do horror do que ela tinha feito, mas desapareceu rapidamente,
substituído pela mesma raiva defensiva. Isso poderia ter acontecido em qualquer lugar, insistiu Evelyn, com a voz a elevar-se histericamente. Não sabes que fui eu. Não podes provar nada. À medida que a manhã avançava, Maggie via a sua irmã desmoronar-se cada vez mais. Cada explosão, cada negação, cada acusação parecia afastá-las ainda mais de qualquer esperança de reconciliação. Jack apertou a mão dela debaixo da mesa, oferecendo apoio silencioso enquanto Evelyn continuava a sua espiral emocional. Olhando para o rosto contorcido da irmã, Maggie sentiu uma profunda tristeza instalar-se no seu peito. Como poderia ela chegar a alguém que se recusava a reconhecer as suas próprias ações? Como poderia ela proteger Lily e, ao mesmo tempo, tentar salvar a irmã que tinha perdido há tanto tempo? A luz da cozinha lançava um brilho suave enquanto Maggie servia 2 chávenas de café. Lá fora, o vento de inverno uivava contra as janelas. Era quase meia-noite, mas dormir parecia impossível depois dos acontecimentos do dia no tribunal. Jack sentou-se à mesa da cozinha, as mãos calejadas envolvendo a caneca quente. Tenho pensado na Evelyn, disse Maggie, a voz pouco acima de um sussurro. Ao vê-la hoje, ela parecia tão diferente, tão abalada. Jack acenou com a cabeça lentamente, as rugas ao redor dos olhos aprofundando-se. Às vezes, as batalhas mais difíceis que travamos são contra nós mesmos. Aprendi isso da maneira mais difícil com os anjos. Maggie mexeu o café distraidamente. O que você quer dizer? Bem, Jack recostou-se na cadeira. Quando deixei o clube, carregava tanta raiva, culpava todos os outros pelos meus erros. Levei anos para perceber que era eu quem estava a manter-me prisioneiro. Mas a Evelyn magoou a Lily. Deixou-a a morrer na neve. A voz de Maggie falhou. Como posso perdoar isso? Perdoar não é desculpar o que aconteceu, disse Jack calmamente. É libertar-se do peso de carregar toda essa raiva. As mãos de Maggie tremeram ligeiramente quando pousou a caneca. Estive tão zangada com ela durante tanto tempo, mesmo antes da Lily. Éramos muito próximas, sabe? Depois começaram as drogas e a bebida. Ela fez uma pausa, lutando para conter as lágrimas. Tentei ajudá-la, mas ela me afastou. Disse coisas horríveis. Desisti dela. Desistir e recuar não são a mesma coisa, disse Jack gentilmente. Às vezes precisamos nos proteger para sobreviver. Mas talvez se eu tivesse me esforçado mais, disse Maggie, com a voz fraca. Isso é a culpa a falar, disse Jack com firmeza. Confia em mim, eu conheço a culpa. Passei anos a afogar-me nela. Mas a certa altura, tens de reconhecer que não podes mudar o passado. Maggie levantou-se e caminhou até a janela, observando a neve a cair. Quando a vi hoje no tribunal, só conseguia pensar na irmã que eu conhecia. Aquela que costumava fazer tranças no meu cabelo e me fazer rir até doer o lado do corpo. Ela cruzou os braços à volta do corpo. Para onde foi essa pessoa? Ela ainda está lá dentro, em algum lugar, disse Jack, enterrada sob anos de dor e vício. Mas não pode salvá-la, Maggie. Ela tem de querer salvar-se a si própria. E a Lily. Maggie virou-se para ele. Como equilibrar o desejo de protegê-la com a possibilidade de dar outra oportunidade a Evelyn? Essa é a parte difícil, admitiu Jack. Temos de lutar pela segurança da Lily. Mas isso não significa que não possas dar espaço para Evelyn se curar também. Maggie afundou-se na cadeira, sentindo o peso de anos de dor não resolvida. Não sei se sou forte o suficiente para fazer as duas coisas. És mais forte do que pensas. Jack estendeu a mão por cima da mesa e apertou a mão dela. Vi isso na forma como cuidas da Lily. Às vezes, a coisa mais corajosa que podemos fazer é manter o coração aberto, mesmo quando ele está partido. Lágrimas rolaram pelo rosto de Maggie enquanto ela pensava na irmã, na Lily, em todos os anos de dor e desilusão. Parte dela queria justiça, queria que Evelyn pagasse pelo que tinha feito. Mas outra parte lembrava-se da menina que outrora fora a sua melhor amiga, que a defendera dos valentões do recreio, que se tinha perdido algures pelo caminho. Estou com medo, admitiu Maggie. Medo de perdoá-la e ser magoada novamente. Medo do que pode acontecer com Lily se eu não lutar o suficiente. Medo de fazer a escolha errada. É isso que te diferencia de Evelyn, disse Jack suavemente. Estás a pensar no que é melhor para todos, não apenas para ti.
Seja qual for a sua decisão, estou aqui para ajudar. Maggie acenou com a cabeça, sentindo o familiar conflito no seu coração entre justiça e misericórdia, entre proteção e perdão. O caminho a seguir não era claro, mas pelo menos ela já não o percorria sozinha. O tribunal fervilhava de tensão enquanto Maggie se sentava em silêncio no banco de madeira, com as mãos firmemente entrelaçadas no colo. Ao seu lado, a presença constante de Jack proporcionava-lhe um pouco de conforto. Do outro lado do corredor, Evelyn remexia-se na cadeira, lançando olhares sombrios na direção deles. "Todos de pé", gritou o oficial de justiça quando o juiz Harrison entrou na sala do tribunal. O barulho de pés se arrastando encheu o ar quando todos se levantaram. O processo começou normalmente, com os dois advogados apresentando seus argumentos. Mas quando foi a vez de Evelyn falar, as coisas rapidamente saíram do controle. "Ela está a tentar roubar a minha filha." A voz de Evelyn ecoou pela sala silenciosa como um chicote. "Ela sempre teve inveja de mim e agora quer tirar a única coisa que me resta." "Menina Thompson", advertiu o juiz Harrison, sua voz severa cortando a explosão de Evelyn. "Por favor, controle-se ou terei de considerá-la em desacato." O coração de Meg doía ao ver a sua irmã desmoronar-se. O rosto de Evelyn estava vermelho de raiva, as mãos a tremer enquanto agarrava a mesa à sua frente. Os sinais da sua luta contra o vício eram evidentes nas bochechas encovadas e nos movimentos nervosos. Quando chegou a vez de Meg apresentar o seu caso, ela levantou-se lentamente, alisando a sua saia preta simples. A sua voz tremeu no início, mas ficou mais forte à medida que falava. "Meritíssimo, conheço a Lily há pouco tempo, mas nesse período vi tanto a sua dor quanto a sua incrível capacidade de se curar." Meg tirou fotografias que documentavam os ferimentos de Lily na noite em que ela foi encontrada. Essas fotos mostram o que aconteceu com Lily enquanto estava sob os cuidados de Evelyn. "Mentiras!" gritou Evelyn, levantando-se de um salto. "Não sabe nada sobre o que aconteceu, Sr. Thompson." O juiz Harrison bateu com o martelo. "Mais uma explosão e será retirada desta sala." Meg continuou, com a voz firme, apesar do coração acelerado. "Tenho documentação do hospital, declarações dos médicos e enfermeiros que trataram a Lily e relatórios dos serviços sociais." Ela apontou para a pilha de papéis que o seu advogado tinha preparado. "Mas mais do que isso, eu vi em primeira mão como a Lily reage a um ambiente estável e amoroso. Ela está a começar a sorrir novamente, a brincar, a confiar." O juiz ouviu atentamente, com uma expressão pensativa enquanto analisava as provas. Quando chegou a vez de Evelyn novamente, ela mal conseguiu se conter. "Tudo isso é culpa dela." A voz de Evelyn elevou-se até um grito. "Ela abandonou-me quando eu mais precisava dela. Ela não tem o direito de me julgar. Já chega." A voz do juiz Harrison trovejou pela sala do tribunal. "Menina Thompson está a demonstrar exatamente o tipo de comportamento instável que preocupa este tribunal. A sua óbvia incapacidade de controlar as suas emoções apenas reforça as provas apresentadas sobre a sua aptidão como tutora." Evelyn afundou-se na cadeira, com lágrimas a correrem-lhe pelo rosto. Por um momento, Meg viu um vislumbre da irmã que conhecera, vulnerável, magoada e perdida. O juiz remexeu nos seus papéis com uma expressão grave. "Vou analisar todas as provas apresentadas hoje e tomar a minha decisão final dentro de uma semana. Até lá, a Lily permanecerá na sua atual colocação com a senhora Margaret Wilson." Ele olhou severamente para as duas irmãs. "A principal preocupação deste tribunal é o bem-estar da criança. Sugiro que ambas as partes se lembrem disso." Ao saírem do tribunal, Meg sentiu-se exausta, mas esperançosa. Jack colocou a mão gentilmente no ombro dela. "Fez um bom trabalho lá dentro", disse ele suavemente. "Muito bom?" Meg acenou com a cabeça, cansada demais para falar. Ela viu Evelyn afastar-se apressadamente, com os ombros curvados, e sentiu a familiar mistura de culpa e determinação que se tornara sua companheira constante. O futuro estava em jogo, e tudo o que ela podia fazer agora era esperar e rezar para que o juiz tomasse a decisão certa para Lily. O toque agudo do telefone interrompeu a manhã tranquila de Meg. Ela estava sentada à mesa da cozinha, observando Lily colorir um livro que Jack tinha trazido. A sua mão tremeu ao pegar o auscultador, sabendo de alguma forma que não seriam boas notícias. "Meg." A voz do xerife era grave. "É sobre a Evelyn. Encontramo-la inconsciente no bar do Ali.
Ela foi levada para o Memorial Hospital. Não parece nada bom. O peito de Maggie apertou-se. Apesar de tudo, Evelyn ainda era sua irmã. Eu vou já para aí. Ela desligou o telefone e virou-se para Jack, que estava a ajudar Lily com os desenhos. Podes ir? Ele disse, compreendendo imediatamente. Nós ficamos bem aqui. A viagem até o hospital pareceu interminável. As mãos de Maggie agarravam o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Memórias da sua infância com Evelyn voltaram à sua mente. Brincar com os aspersores em dias quentes de verão, partilhar segredos debaixo de cobertores, proteger-se uma à outra dos valentões da escola. Quando é que tudo tinha corrido tão mal? Os corredores do hospital pareciam não ter fim. Uma enfermeira indicou-lhe a UTI, onde ela encontrou Evelyn imóvel na cama, cercada por máquinas que emitiam bips. A sua irmã parecia pequena e frágil, nada parecida com a mulher furiosa que gritava no tribunal poucos dias antes. Maggie afundou-se na cadeira ao lado da cama. "Oh, Evelyn", sussurrou ela, segurando a mão fria da irmã. "O que você fez consigo mesma?" O bip constante do monitor cardíaco preenchia o silêncio. Tubos e fios serpenteavam pelo corpo de Evelyn, e a sua pele tinha uma tonalidade cinzenta doentia. Não era a primeira vez que Evelyn acabava no hospital. Mas desta vez, algo parecia diferente. Mais definitivo, de alguma forma. As horas passavam enquanto Maggie ficava ali sentada, observando o peito da irmã subir e descer com precisão mecânica, graças ao ventilador. A sua mente vagava pela história que partilhavam. Os bons e maus momentos, as brigas e reconciliações, os longos silêncios e palavras amargas. "Sabe", Maggie falou suavemente, "nunca deixei de amar-te. Mesmo quando estava tão zangada que não conseguia ver direito. És minha irmã", ela apertou a mão de Evelyn. "Mas ver-te magoar a Lily, isso partiu algo em mim. Como pudeste fazer isso com ela? Contigo mesma?" Uma enfermeira entrou para verificar os sinais vitais de Evelyn. Os seus movimentos eram eficientes e experientes. "O médico chegará em breve", disse ela gentilmente. "Quer um pouco de água?" Maggie abanou a cabeça sem tirar os olhos do rosto da irmã. A raiva que a sustentara durante a batalha pela custódia estava a esvair-se, substituída por uma profunda tristeza. Já não se tratava apenas de Lily. Evelyn precisava de ajuda. Ajuda de verdade. E talvez fosse hora de Maggie parar de ficar com raiva e começar a ser a irmã mais velha que costumava ser. "Estou com medo, Evelyn", admitiu baixinho depois que a enfermeira saiu. "Estou com medo pela Lily. Estou com medo por ti. E estou com medo de não ser forte o suficiente para lidar com tudo isso. Mas não posso ir embora. Não desta vez." As máquinas continuavam seu ritmo constante enquanto Maggie se sentava naquela cadeira desconfortável do hospital, o peso da responsabilidade repousando pesadamente sobre seus ombros. Ela pensou em Lily, segura com Jack e Evelyn, lutando pela vida aqui nesta sala estéril. Ambos precisavam dela e, de alguma forma, ela teria que encontrar uma maneira de ajudá-los. Os olhos de Evelyn se abriram na sala austera do hospital. As luzes fluorescentes faziam seu rosto pálido parecer ainda mais desbotado. Ela piscou várias vezes, tentando focar no ambiente ao seu redor. O seu olhar finalmente pousou em Maggie, que estava ao lado da sua cama, com as mãos firmemente entrelaçadas. "Onde? Onde estou?" A voz de Evelyn estava rouca e fraca. Maggie respirou fundo, acalmando-se. "Estás no hospital, Evelyn. Encontraram-te inconsciente no bar Murphy's ontem à noite." A confusão passou pelo rosto de Evelyn, seguida por um lampejo de vergonha. Ela desviou o rosto de Meg, olhando para a parede branca e simples. O bip constante do monitor cardíaco preencheu o silêncio desconfortável entre elas. "Não me lembro", sussurrou Evelyn, com a voz embargada. "Não me lembro de nada." Meg puxou uma cadeira para mais perto da cama e sentou-se. Sua raiva pela imprudência da irmã competia com a necessidade profunda de confortá-la. Os médicos disseram: "Tiveste uma intoxicação alcoólica. Podias ter morrido, Evelyn." Lágrimas começaram a rolar pelas bochechas de Evelyn. As suas mãos, tremendo ligeiramente, beliscavam o fino cobertor do hospital. "Talvez isso tivesse sido melhor para todos." "Não digas isso", respondeu Meg bruscamente. "Pense na Lily. Ela precisa da mãe." Ao ouvir o nome de Lily, o rosto de Evelyn se contorceu. "Não", ela engasgou. "Não, ela não precisa. Ela precisa de alguém melhor do que eu."
Eu não consigo mais fazer isso, Maggie. As palavras pairaram pesadas no ar entre elas. Maggie esperou, sabendo que havia mais por vir. Tenho lutado contra este demônio há anos, continuou Evelyn, com a voz pouco acima de um sussurro. Sempre que penso que estou a melhorar, acontece alguma coisa e volto a cair. Não sei ser mãe, não sei cuidar dela, mal consigo cuidar de mim própria. Maggie estendeu a mão e tocou na mão da irmã. Em vez de se afastar, como ela esperava, Evelyn agarrou-a com força. Por favor, implorou Evelyn, olhando diretamente nos olhos de Maggie pela primeira vez. Por favor, leva-a. Assume a custódia da Lily. Assinarei todos os papéis que precisares. Ela merece mais do que eu posso lhe dar. A admissão pareceu drenar a pouca energia que Evelyn ainda tinha. Ela recostou-se nas almofadas, mas continuou a segurar a mão de Maggie com firmeza. Maggie sentiu lágrimas brotando dos seus próprios olhos. Tenha certeza disso? É a única coisa de que tenho certeza há anos, respondeu Evelyn. Amo-a o suficiente para saber que não sou o que ela precisa agora. Maggie acenou com a cabeça lentamente. Vou cuidar dela, Evelyn, mas você também precisa de ajuda. Ajuda de verdade. Não apenas algumas semanas em reabilitação. Eu sei, sussurrou Evelyn. Eu sei que preciso. Vou ajudar-te a encontrar um bom programa de tratamento, disse Maggie, apertando a mão da irmã. Um que realmente trate de tudo, não apenas do alcoolismo, mas também dos problemas subjacentes. Mas preciso que compreendas uma coisa. Não posso deixar a Lily voltar para os teus cuidados, a menos que fiques completamente sóbria e proves que consegues manter-te assim. Evelyn fechou os olhos, mais lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu entendo. Só me prometa que vai amá-la. Prometa-me que vai dar a ela tudo o que eu não pude dar. Eu prometo, respondeu Maggie, com voz firme, apesar da emoção que lhe apertava a garganta. Vou garantir que ela esteja segura e seja amada. Mas quero que você melhore também, Evelyn. Ainda não é tarde para isso. O sol da tarde projetava longas sombras pela janela da cozinha de Maggie, enquanto ela se sentava à sua mesa de madeira desgastada, com as mãos em volta de uma caneca fumegante de café. As botas de trabalho familiares de Jack arranhavam o linóleo enquanto ele puxava uma cadeira à sua frente. Pareces cansada, disse ele, com a voz rouca mais suave do que o habitual. Maggie conseguiu um sorriso fraco. Estou cansada, mas a Lily precisa que eu continue. Através da porta, podiam ver Lily enrolada no sofá, a dormir profundamente com o seu coelho de peluche favorito debaixo do queixo. A visão fez o coração de Maggie doer de amor e preocupação. Não estás sozinha nisto, lembrou-lhe Jack, com as mãos calejadas cruzadas sobre a mesa. Tenho contactos da minha vida antiga, pessoas que sabem como navegar no sistema. Legalmente, é claro. Ele acrescentou a última parte rapidamente, vendo a expressão preocupada de Maggie. Agradeço isso, Jack, mais do que imagina. Maggie tomou um gole do seu café. Nunca pensei que estaria aqui a lutar pela custódia da filha da minha irmã enquanto ela... A sua voz foi sumindo. Os dias se transformaram em semanas enquanto esperavam por notícias sobre o estado de Evelyn. Todas as manhãs, Maggie ligava para o hospital apenas para ouvir que a sua irmã ainda estava a lutar, ainda recusando a maioria dos tratamentos. A papelada legal se acumulava na bancada da cozinha de Maggie, uma lembrança constante da batalha que tinha pela frente. Jack tornou-se uma presença constante nas suas vidas. Ele passava depois do trabalho, às vezes com mantimentos, outras vezes apenas para sentar com Maggie na varanda, enquanto Lily brincava no quintal. A sua força tranquila tornou-se algo em que Maggie se viu a confiar cada vez mais. Uma tarde, enquanto observavam Lily regar cuidadosamente o canteiro de flores que Jack a ajudara a ir plantar, Maggie percebeu como parecia natural essa família improvisada que haviam criado. Ela está ficando mais forte, observou Jack, acenando com a cabeça para Lily. E mais confiante também. Maggie acenou com a cabeça, observando Lily cuidar meticulosamente de cada planta. Ela mal falava quando chegou aqui. Agora me conta a história sobre as flores conversando umas com as outras. O som de pneus na gravilha interrompeu a conversa. O carro patrulha do xerife parou e o coração de Maggie saltou para a garganta. Ela levantou-se rapidamente, mas a mão firme de Jack no seu ombro manteve-a no chão. O xerife aproximou-se com uma expressão indecifrável.
Meg, tenho novidades, disse ele, tirando o chapéu. A Evelyn assinou os papéis esta manhã. Ela está a abrir mão voluntariamente da custódia da Lily. Meg sentiu as pernas fraquejarem e agarrou-se ao corrimão da varanda para se apoiar. Ela... ela fez isso, sim, continuou o xerife. Mas ainda há trabalho a ser feito. Os tribunais precisam de aprovar a transferência da custódia e haverá visitas domiciliares, avaliações. Mas é um começo, interrompeu Jack, com voz firme e tranquilizadora. Meg olhou para Lily, ainda absorta na jardinagem, alheia à conversa que mudaria a sua vida e que acontecia a poucos metros de distância. Um alívio tomou conta dela, mas foi atenuado pela incerteza. O caminho à frente não seria fácil, mas pelo menos agora tinha uma direção clara. Obrigada, disse Meg ao xerife com a voz cheia de emoção. Por tudo. O xerife acenou com a cabeça, colocou o chapéu e voltou para o carro, deixando Meg e Jack na varanda, observando Lily no seu mundo tranquilo de flores e imaginação. Meg ficou na janela do hospital, observando o sol de inverno projetar longas sombras no estacionamento. Atrás dela, Evelyn estava deitada na cama esterilizada, com o rosto pálido e abatido. O bip constante dos monitores preenchia o silêncio pesado entre elas. Não sei mais o que fazer, Meg, sussurrou Evelyn, com a voz embargada. Eu estraguei tudo. Meg se afastou da janela e observou o rosto da irmã. Os anos de dependência química haviam deixado marcas profundas ao redor dos olhos e da boca de Evelyn. Ela parecia muito mais velha do que a sua idade, tão frágil e perdida. Os médicos dizem que precisas de um tratamento de longo prazo, disse Meg suavemente, sentando-se na cadeira ao lado da cama. Não apenas para o vício, mas para tudo o resto também. Evelyn acenou com a cabeça fracamente, lágrimas escorrendo pelas suas bochechas encovadas. Eu sei, mas estou com medo, Meg. Nunca fui boa em enfrentar as coisas de frente. As palavras pairavam entre elas, pesadas com anos de história e dor compartilhadas. Meg pensou em Lily, segura em casa com Jack, que se oferecera para cuidar dela enquanto Meg visitava o hospital. A menina finalmente estava a começar a sorrir mais, a confiar que estava segura e amada. Fiquei zangada contigo por tanto tempo, admitiu Meg, com as mãos firmemente entrelaçadas no colo. Por me afastares, por magoares, Lily, por tudo. Mas sentada aqui agora, percebo que a raiva não ajuda ninguém. Uma enfermeira entrou para verificar os sinais vitais de Evelyn, movendo-se eficientemente ao redor da cama. Quando ela saiu, as irmãs sentaram-se em silêncio novamente, cada uma perdida nos seus próprios pensamentos. Há um centro de tratamento em Portland, Maggie finalmente disse. Eles são especializados em casos como o seu, dependência, trauma, saúde mental. Tenho conversado com eles sobre a sua admissão. Os olhos de Evelyn se arregalaram. Você faz isso depois de tudo? Tu ainda és minha irmã, respondeu Maggie com a voz cheia de emoção. E a Lily precisa de saber que a mãe está a receber ajuda, que está a tentar melhorar. A menção a Lily fez Evelyn estremecer. Eu falei tanto com ela, Maggie. Não mereço outra oportunidade. Talvez não, concordou Maggie baixinho. Mas isto não é sobre o que tu mereces. É sobre fazer o que é certo, sobre curar e seguir em frente. Ela estendeu a mão e segurou a mão de Evelyn, percebendo como estava magra e fria. Vou ajudar-te a obter o tratamento de que precisas, mas preciso que compreendas uma coisa. O futuro de Lily vem em primeiro lugar. Ela precisa de estabilidade, amor e segurança. Não posso deixar que nada comprometa isso. Lágrimas escorriam pelo rosto de Evelyn, enquanto ela acenava com a cabeça. Sei que serás uma mãe melhor para ela do que eu jamais poderia ser. Não penses em melhor ou pior agora, disse Maggie com firmeza. Pensa em ficar boa. É nisso que precisas de te concentrar. Olhando para a irmã abatida, Maggie sentiu os últimos resquícios de raiva começarem a se dissolver. Em seu lugar, uma determinação silenciosa tomou conta dela. Ela ajudaria a Evelyn a recuperar a saúde, não por causa do passado, mas pela promessa do futuro. Vou tratar de tudo, disse Maggie, levantando-se. O centro tem uma cama disponível na próxima semana. É hora de recomeçar, Evelyn, para todos nós. O sol da manhã entrava pela janela do hospital, lançando um calor suave sobre o rosto de Evelyn. Maggie sentou-se na cadeira familiar ao lado da cama da irmã,
observando os dedos de Evelyn traçarem padrões invisíveis no cobertor. As últimas semanas trouxeram mudanças subtis, mas significativas. As linhas de raiva ao redor da boca de Evelyn suavizaram-se e os seus olhos tinham uma clareza que Meg não via há anos. Os médicos dizem que posso começar a terapia ambulatorial na próxima semana, disse Evelyn baixinho com a voz mais firme do que há meses. Tenho feito o trabalho, Meg. Desta vez, estou mesmo a fazer. Meg acenou com a cabeça, sentindo o nó no peito afrouxar ligeiramente. Ela tinha visto a diferença na irmã, a forma como ela se envolvia nas sessões de terapia, como ela realmente ouvia durante as conversas, em vez de se desviar com raiva ou culpa. Eu sei que sim, respondeu Meg, estendendo a mão para acariciar a mão da irmã. O gesto parecia natural agora, quando teria sido impossível apenas algumas semanas atrás. Os olhos de Evelyn se encheram de lágrimas. Preciso de te contar uma coisa. Ela respirou fundo, trêmula. Desculpa, Meg, por tudo. Pelo que fiz a Lily, por ter afastado de ti todos estes anos. Por me ter tornado alguém que nunca quis ser. As palavras pairaram no ar entre elas, pesadas com anos de dor e arrependimento. Meg sentiu os seus próprios olhos ficarem úmidos enquanto observava a irmã lutar com o peso da sua confissão. Eu estava tão perdida na minha própria escuridão, continuou Evelyn com a voz embargada. Não conseguia ver o que estava a fazer a todos à minha volta. A tia Lily. Ela apertou os olhos. Não mereço perdão, mas preciso que saibas o quanto estou arrependida. Meg sentou-se na beira da cama, segurando a mão da irmã com firmeza. Eu perdoo-te, Evelyn, disse ela suavemente. Não podemos mudar o passado, mas podemos seguir em frente. É tudo o que podemos fazer. Evelyn desabou então anos de culpa e vergonha a transbordarem em soluços silenciosos. Meg segurou a mão da irmã, deixando-a chorar, compreendendo que aquele momento era necessário para que ambas se curassem. Mais tarde, naquela tarde, Meg e Jack levaram Lily ao pequeno parque perto de sua casa. O ar da primavera estava fresco e limpo, trazendo o perfume das flores recém-desabrochadas. Lily correu para os baloiços, o cabelo escuro balançando a cada passo, enquanto Jack a seguia de perto. Meg observou Jack ajudar Lily a subir no baloiço, as suas mãos grandes gentis ao empurrá-la suavemente. O riso de Lily, antes tão raro, agora enchia o ar com o seu som doce. A visão fez o coração de Meg se encher de alegria. Ela sentou-se num banco próximo, apreciando a cena pacífica diante dela. O peso que carregava há tanto tempo parecia mais leve agora. O perdão, ela percebeu, não tinha libertado apenas Evelyn, mas também a ela. Jack olhou para ela e sorriu, seus olhos se enrugando nos cantos. Lily gritou, mais alto, Jack, mais alto. O rosto dela brilhava de felicidade. Meg observou os dois, sentindo uma profunda sensação de satisfação tomar conta dela. Naquele momento, com o sol aquecendo seu rosto e o som do riso da sua sobrinha nos ouvidos, ela sentiu algo que não experimentava há anos. Esperança. Pura e simples esperança pelo futuro que os esperava. Meg sentou-se à mesa da cozinha. Papéis espalhados à sua frente como um quebra-cabeça complicado. O sol da manhã entrava pela janela, projetando longas sombras sobre a documentação que determinaria o futuro de Lily. As suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ela remexia a pilha mais uma vez. Vais gastar esses papéis se continuares a verificá-los, disse Jack, com a sua voz rouca e gentil, enquanto colocava uma chávena de café fumegante à sua frente. Meg conseguiu esboçar um sorriso fraco. Só quero ter a certeza de que não deixamos passar nada. A audiência é amanhã e eu não posso... Ela fez uma pausa com a voz embargada. Não posso decepcioná-la. Através da janela da cozinha, ela podia ver Lily brincando no quintal, sua pequena figura envolta em um casaco quente, enquanto ela cuidadosamente arrumava pinhas em padrões misteriosos que só ela entendia. A visão fez o coração de Meg doer com um intenso sentimento de proteção. Temos tudo, assegurou Jack, sentando-se à mesa. As suas mãos calejadas estenderam-se para segurar as dela. Registros médicos, depoimentos de testemunhas, a renúncia à custódia assinada por Evelyn, tudo. Mas e se não for suficiente? A voz de Meg mal passava de um sussurro. E se o juiz decidir? Ei, interrompeu Jack, os seus olhos azuis sérios sob a testa franzida. Lembra-se do que a assistente social disse?
Construímos um caso sólido, até o xerife estar a apoiar-nos. Maggie acenou com a cabeça, tentando tirar força da confiança dele. Ela juntou os papéis em pilhas organizadas, cada uma representando uma prova de que Lily pertencia a eles. As avaliações psiquiátricas, a documentação do abuso de substâncias por Evelyn, os relatórios positivos do conselheiro de Lily, estava tudo lá. Jack levantou-se e caminhou até a janela, observando Lily. Olhe para ela lá fora, disse ele suavemente. 6 semanas atrás, ela nem sequer se aproximava do quintal. Agora veja, ela está a brincar, a criar, a ser uma criança. Isso é por sua causa, Maggie. Lágrimas brotaram nos olhos de Maggie quando ela se juntou a ele na janela. Lily os viu observando e acenou timidamente, com um sorriso tímido, mas genuíno. Era verdade. A mudança na menina tinha sido notável. A criança assustada e retraída que encontraram inicialmente começou lentamente a florescer sob os seus cuidados. Fizemos tudo certo, disse Maggie, mais para si mesma do que para Jack. Ela endireitou os ombros, sentindo uma onda de determinação. Demos-lhe estabilidade, amor, uma oportunidade de se curar. E amanhã vamos garantir que o juiz veja isso, acrescentou Jack com firmeza. Ele tirou uma pasta do bolso do casaco. Tenho mais uma coisa. Cartas dos vizinhos, do grupo da igreja, até da velha senhora Henderson da biblioteca. Todos estão a garantir por nós, Maggie. Maggie pegou na pasta com as mãos trêmulas, folheando as cartas. Cada uma falava da sua dedicação a Lily, da sua posição na comunidade, das mudanças positivas que tinham testemunhado na criança. O apoio da sua pequena cidade trouxe novas lágrimas aos seus olhos. Eu nunca esperei isso, começou ela. As pessoas sabem o que é certo, disse Jack simplesmente. Elas viram o quanto aquela menina precisa de ti, precisa de nós. Maggie olhou para ele, vendo nos seus olhos a mesma dedicação feroz que sentia no seu coração. Juntos, eles criaram algo precioso, um porto seguro para uma criança ferida, uma oportunidade de cura, uma família forjada pelo amor e não pelo sangue. Estamos prontos, disse ela, e desta vez a sua voz estava firme. Aconteça o que acontecer amanhã, fizemos tudo o que podíamos por ela. Lá fora, Lily continuava a brincar tranquilamente, segura por saber que era vigiada, protegida e amada. O sol da tarde incidia sobre o seu cabelo, criando uma auréola suave à sua volta, e Maggie sentiu a sua determinação solidificar-se numa resolução inabalável. O corredor do tribunal fervilhava com uma tensão silenciosa, enquanto Maggie se sentava num banco de madeira duro, com as mãos firmemente entrelaçadas no colo. Jack estava ali perto, com o rosto marcado pela preocupação, encostado à parede. Lily, vestida com o seu mais bonito vestido azul, brincava silenciosamente com um pequeno urso de pelúcia aos pés de Maggie. O coração de Maggie batia forte no peito enquanto observava outras pessoas a passar. O seu advogado tinha lhe garantido que tinham um caso forte, mas a dúvida ainda pairava no seu interior. Ela alisou o seu vestido azul marinho conservador pela 100ª vez, tentando projetar uma imagem de estabilidade e calma que não sentia. Está bem? A voz rouca de Jack estava mais suave do que o habitual. Ele afastou-se da parede e sentou-se ao lado dela, a sua presença familiar trazendo-lhe estabilidade. Não sei, admitiu Maggie, observando Lily fazer o seu ursinho dançar pelo chão. E se não estiver? Jack colocou a sua mão grande sobre as mãos inquietas dela. Fez tudo certo, Maggie. Tudo. As portas do tribunal se abriram com um rangido e a advogada deles apareceu, segurando uma pasta grossa de documentos. Eles estão prontos para nos receber, anunciou ela. As pernas de Maggie tremiam quando ela se levantou. Ela se abaixou e pegou Lily nos braços, respirando o cheiro doce do shampoo da criança. Vai ficar tudo bem, querida, sussurrou ela, embora não tivesse certeza de quem estava tentando convencer. Dentro do tribunal, o ar parecia pesado e parado. A juíza Matthews, uma mulher de rosto severo e olhos bondosos, observou enquanto eles ocupavam os seus lugares. O advogado de Maggie começou a apresentar as provas finais. Registros médicos que mostravam a notável melhoria de Lily sob os cuidados de Maggie, relatórios positivos de assistentes sociais e depoimentos de membros da comunidade sobre a dedicação de Maggie ao bem-estar de Lily. Meritíssima, disse a advogada de Maggie com voz clara e confiante.
A senhora Thompson proporcionou a Lily estabilidade, amor e cuidados adequados. A criança floresceu na sua casa, mostrando uma melhoria emocional e física significativa. Temos documentação de 3 especialistas em desenvolvimento infantil diferentes que atestam esse progresso. A juíza Matthews acenou com a cabeça, analisando os documentos à sua frente. Ela parecia particularmente interessada nas fotos que mostravam a transformação de Lily. Da criança lá assustada e ferida no hospital, a menina sorridente, que agora brincava alegremente no jardim de Meg. A advogada continuou, apresentando referências de caráter do xerife, dos médicos de Lily e até mesmo do diretor da escola local, que ajudou a avaliar a preparação de Lily para o jardim de infância. Cada testemunho pintou um quadro de Meg como uma cuidadora dedicada que criou um ambiente seguro e acolhedor para uma criança anteriormente traumatizada. O testemunho de Jack veio em seguida. Apesar de sua aparência imponente, suas palavras eram sinceras e comoventes ao descrever o compromisso inabalável de Meg com o bem-estar de Lily. Já vi muita coisa na minha vida, meritíssima, disse ele com a voz embargada pela emoção. Mas nunca vi ninguém lutar tanto pelo bem-estar de uma criança quanto Meg lutou por Lily. Durante todo o processo, Lily permaneceu perto de Meg, ocasionalmente sussurrando perguntas ou apertando sua mão. A juíza observou essas pequenas interações com atenção cuidadosa, fazendo anotações no seu bloco de notas. Depois do que pareceram horas, a juíza Matthews pousou a caneta e olhou diretamente para Meg. Acredito que precisamos de um breve intervalo para analisar todas as provas apresentadas hoje. Voltaremos a reunir-nos em 30 minutos. O bater do martelo fez Meg sobressaltar-se ligeiramente. Ela abraçou Lily enquanto saíam da sala do tribunal, com o coração a bater forte de ansiedade e medo. De volta ao corredor, ela afundou no banco, exausta pela tensão emocional. Jack sentou-se ao lado dela. Sua presença constante era um conforto. Lily subiu no colo de Meg, parecendo sentir sua necessidade de proximidade. Juntos, eles esperaram pela decisão que mudaria suas vidas para sempre. As portas de madeira da sala do tribunal se abriram com um rangido quando o juiz Harrison voltou ao banco. As mãos de Meg tremiam enquanto ela as apertava com força no colo. O seu coração batia tão forte no peito que ela mal conseguia ouvir o barulho dos papéis e os murmúrios ao seu redor. Jack sentou-se ao lado dela, com o rosto marcado pelo tempo e uma expressão determinada, a sua presença sólida dando-lhe força. "Todos de pé!" gritou o oficial de justiça, a sua voz ecoando pela sala silenciosa. Meg levantou-se com as pernas trêmulas, sentindo a mão firme de Jack no seu cotovelo. Lily estava sentada no fundo com um tutor nomeado pelo tribunal, o seu pequeno rosto cheio de confusão e preocupação. Os olhos da menina passavam rapidamente de Meg para o juiz, tentando entender o que estava a acontecer. O juiz Harrison ajustou os óculos e limpou a garganta. "No caso da custódia da menor Lily Matthews, analisei todas as provas apresentadas, incluindo depoimentos de profissionais médicos, assistentes sociais e testemunhas de caráter." Ele fez uma pausa, os seus olhos percorrendo a sala do tribunal. "Também levei em consideração a renúncia voluntária à custódia pela tia da criança, Evelyn Matthews, e seu atual estado de tratamento." Meg prendeu a respiração, os dedos cravando-se na grade de madeira à sua frente. As palavras do juiz pareciam flutuar em câmera lenta pelo ar. "É conclusão deste tribunal que os melhores interesses da criança seriam atendidos pela concessão da custódia legal total a Margaret Foster." O martelo do juiz bateu com um estrondo seco. A senhora Foster demonstrou não só a capacidade de proporcionar um ambiente estável e acolhedor, mas também um compromisso inabalável com o bem-estar da criança. Demorou um momento para que as palavras fossem assimiladas. Meg sentiu os joelhos fraquejarem e lágrimas brotarem dos seus olhos. A mão de Jack encontrou o seu ombro, apertando-o suavemente. "Conseguiste", sussurrou ele, a voz rouca e cheia de emoção. O juiz Harrison continuou a falar, descrevendo os detalhes do acordo de custódia, mas Meg mal conseguia se concentrar nas suas palavras. Os seus olhos procuraram Lily, que a olhava com uma mistura de esperança e incerteza. Quando o juiz terminou de falar, o tribunal explodiu em um movimento silencioso. O tutor nomeado pelo tribunal trouxe Lily para a frente e Meg se ajoelhou para ficar na altura dos olhos dela. "Vamos para casa, querida",
disse Meg suavemente, abrindo os braços. Lily hesitou por um momento antes de correr para os braços de Meg. Meg envolveu a menina com os braços, respirando o cheiro doce do seu cabelo, sentindo os pequenos tremores que percorriam o seu corpinho. É verdade, sussurrou Lily no ombro de Meg, a sua voz tão baixa que quase se perdeu no barulho ao seu redor. É verdade, confirmou Meg com a voz embargada pela emoção. Ela afastou-se ligeiramente para olhar nos olhos de Lily, afastando gentilmente uma madeixa de cabelo do rosto da criança. Agora estás em casa, querida. Estás segura. Jack estava por perto, a sua aparência dura habitual, suavizada pela cena diante dele. Os seus olhos estavam suspeitosamente brilhantes enquanto observava Maggie e Lily abraçadas. Quando Maggie olhou para ele deu-lhe um sorriso caloroso que enrugou os cantos dos seus olhos. Os três ficaram juntos na sala do tribunal, agora vazia, uma pequena ilha de calma em meio ao movimento e ao barulho. Maggie abraçou Lily com força, sentindo o peso do momento envolver-lhes como um cobertor quente. Depois de todo o medo, toda a incerteza, todas as batalhas legais, eles eram finalmente uma família oficial. A luz do sol entrava pela janela da cozinha de Maggie, enquanto ela preparava sanduíches para o piquenique da tarde. O zumbido suave da vida cotidiana enchia a sua casa. O som das risadas de Lily na sala de estar, onde brincava com os seus bichinhos de pelúcia, e a voz grave de Jack, que fingia ser diferentes personagens no mundo imaginário dela. Maggie fez uma pausa, deixando o calor do momento tomá-la. Esses sons simples, antes estranhos à sua casa silenciosa, agora faziam com que ela se sentisse em um verdadeiro lar. Ela observou Jack ajoelhar-se, o rosto marcado pelo tempo, suavizando-se ao entregar a Lily o seu ursinho de pelúcia favorito. Menina Maggie, chamou Lily com a voz mais forte e confiante do que há alguns meses. Podemos levar o Sr. Fuzzy para a praia também? Claro, querida, respondeu Maggie, embrulhando cuidadosamente a última sanduíche. Só certifique-se de que ele não fique muito sujo de areia. O telefone tocou e Maggie reconheceu o número. Era Evelyn a ligar do centro de tratamento. Essas ligações haviam se tornado regulares agora, parte do processo de cura. Cada conversa era um pequeno passo à frente, mesmo quando eram difíceis. Olá, Evelyn, Maggie atendeu com voz gentil. Como você está hoje? Melhor. A voz de Evelyn estava mais clara do que antes. As sessões de terapia estão ajudando. Eu queria agradecer novamente, Maggie, por tudo o que você está fazendo pela Lily. Maggie sentiu a garganta apertar-se com a emoção. Ela está tão bem, Evelyn. Ontem perguntou por si. Houve uma pausa na linha, cheia de palavras não ditas e feridas a sarar. Talvez no próximo mês, quando estiver mais forte, eu possa vê-la só por um bocadinho. Vamos levar um dia de cada vez, prometeu Maggie, observando Lily a mostrar a Jack como segurar corretamente uma chávena de chá na sua festa imaginária. Mas sim, quando estiver pronta. Depois de se despedir, Maggie terminou de arrumar os pertences para a praia. Jack colocou tudo na sua caminhonete enquanto Lily pulava animada perto da porta. O Sr. Fuzzy estava bem seguro nos seus braços. A viagem até a praia foi repleta de conversas de Lily sobre conchas e castelos de areia. Jack estendeu a mão e apertou a de Maggie, seus dedos calejados quentes contra os dela. Ela apertou de volta, grata por sua presença constante nas suas vidas. Na praia, encontraram um local perfeito perto da água. Jack ajudou Lily a construir um castelo de areia elaborado, completo com um fosso e decorações de conchas. Maggie observou-os a trabalhar juntos, maravilhada com o quão natural parecia esta pequena família que tinham criado. Olhe, Miss Maggie, gritou Lily, segurando uma concha perfeitamente formada. É bonita como você. O coração de Maggie encheu-se ao aceitar o presente. A concha era lisa e inteira, apesar das tempestades que tivesse enfrentado. Ela colocou-a no bolso, um pequeno tesouro para lembrá-la deste dia perfeito. Enquanto o sol da tarde pintava o céu de tons suaves de laranja e rosa, sentaram-se na manta a comer sanduíches. Lily aninhou-se entre eles, com os pés cobertos de areia e um sorriso de satisfação no rosto. O Sr. Fuzzy sentou-se em segurança, longe da areia, observando a pequena reunião. Maggie olhou para Jack, que estava a limpar cuidadosamente a maionese do queixo de Lily, e sentiu uma profunda sensação de gratidão invadir-lhe o corpo. O caminho até ali não tinha sido fácil, mas sentada naquela praia, observando as ondas a quebrar com a sua nova família,
Ela sabia, sem sombra de dúvida, que todas as dificuldades tinham valido a pena. A brisa suave trazia o ar salgado ao seu redor. Enquanto Lily se encostava ao lado de Maggie, a sua mãozinha encontrando a de Maggie e segurando-a com força. Naquele momento, Maggie sentiu-se completa, com o tipo de paz que sempre procurara. O sol da manhã entrava pela janela da cozinha de Maggie, projetando manchas quentes de luz sobre a mesa de madeira onde Lily estava sentada, a colorir cuidadosamente o seu livro de desenho. 6 meses se passaram desde a decisão do tribunal, e a mudança na menina era notável. Os seus ombros, antes curvados de medo, agora mantinham-se firmes enquanto ela se concentrava na sua arte. "O que estás a desenhar, querida?" perguntou Maggie, colocando um copo de leite ao lado de Lily. Lily olhou para cima, os seus olhos azuis brilhando de orgulho. "É a nossa família", disse ela suavemente, apontando para 3 figuras no papel. "Vê, essa és tu, essa é o Jack, essa sou eu no meio." O coração de Maggie se encheu de alegria ao observar a obra-prima feita a lápis de cera. As figuras davam as mãos, rodeadas por um jardim de flores multicoloridas. Uma coisa tão simples, um desenho de criança, mas que representava tudo o que eles tinham lutado tanto para conseguir. O barulho familiar da carrinha de Jack entrou na garagem e o rosto de Lily iluminou-se. Ela saltou da cadeira e correu para a porta, a sua timidez anterior em relação aos outros, agora substituída por uma genuína excitação quando Jack a visitava. Através da janela, Maggie observou Jack sair da sua carrinha, o seu rosto marcado pelo tempo, abrindo um sorriso caloroso ao ver Lily acenando da porta. "O correio chegou mais cedo hoje", anunciou Jack ao entrar, segurando um punhado de envelopes. Ele deu um tapinha gentil na cabeça de Lily antes de se juntar a Maggie na cozinha. Maggie prendeu a respiração quando percebeu o selo oficial do tribunal em um dos envelopes. Com os dedos ligeiramente trêmulos, ela abriu-o, os olhos a examinar a carta formal dentro dele. "Os papéis da adoção", sussurrou ela, olhando para Jack. "Estão prontos para serem assinados." Os olhos de Jack se enrugaram nos cantos enquanto ele sorria. "Bem, agora isso merece uma comemoração, não é?" Lily puxou a manga de Maggie. "O que significam documentos de adoção?" Maggie ajoelhou-se ao nível de Lily, segurando as mãos da menina nas suas. "Significa, querida, que você vai ser oficialmente minha filhinha para sempre." A compreensão surgiu nos olhos de Lily, e ela jogou os braços ao redor do pescoço de Maggie. A força do seu abraço quase derrubou Maggie, mas ela não se importou. Ela segurou Lily com força, respirando o cheiro doce do seu shampoo de morango. "Acho que isto merece um jantar especial", declarou Jack, já a arregaçar as mangas. "Que tal o meu famoso esparguete com almôndegas?" "Com queijo extra?" perguntou Lily esperançosa, com o rosto ainda enterrado no ombro de Maggie. "Queijo duplo extra?" prometeu Jack, piscando o olho a Maggie por cima da cabeça de Lily. Enquanto Jack se ocupava na cozinha, Maggie sentou-se à mesa com Lily, que tinha voltado ao seu desenho. Ela acrescentou um sol no canto do papel, com os seus raios a atingirem as 3 figuras abaixo. A cena simples trouxe lágrimas aos olhos de Maggie, ao lembrar-se dos dias sombrios que os levaram até ali, ao encontrar Lily na neve, as batalhas pela custódia, as lutas de Evelyn e, finalmente, a este momento de pura alegria. Mais tarde, naquela noite, enquanto se sentavam à mesa a saborear o espaguete de Jack, Maggie olhou para a sua pequena família reunida. Jack contava uma das suas piadas gentis, fazendo Lily rir enquanto tentava não derramar o leite. A cozinha estava quente com o cheiro de pão de alho e molho de tomate. E Maggie sentiu uma profunda sensação de paz tomar conta dela. "A família", Jack ergueu o copo, a voz rouca de emoção. "A família", Maggie repetiu, observando Lily levantar cuidadosamente o copo de leite para se juntar ao brinde. Os papéis da adoção estavam sobre a bancada, à espera de serem assinados no dia seguinte, mas Maggie sabia no seu coração que eles já eram uma família, há meses. Os papéis apenas oficializariam o que eles já sabiam ser verdade. O sol do fim da tarde projetava longas sombras pela janela da cozinha de Maggie, enquanto ela estava na pia lavando os pratos do almoço. O ritmo tranquilo da água a correr e dos pratos a tilintar ajudava a sua mente a vagar pelas memórias do ano anterior. Tanta coisa tinha mudado desde aquela noite nevada em que Lily entrou pela primeira vez na sua vida.
Ela olhou para a sala de estar, onde Lily estava sentada de pernas cruzadas no chão, a colorir cuidadosamente um livro de imagens que Jack lhe tinha trazido ontem. A língua da menina saía ligeiramente para fora, concentrada, os seus caracóis escuros caindo para a frente enquanto ela trabalhava. A visão fez o coração de Meg se encher de alegria. Os hematomas já haviam desaparecido da pele de Lily há muito tempo, mas, mais importante, o medo em seus olhos havia diminuído. Hoje em dia, ela ria livremente e com frequência, especialmente quando Jack aparecia com suas piadas bobas e brincadeiras gentis. Meg secou as mãos em um pano de prato, pensando em como sua própria vida havia se transformado. Sua casa, antes silenciosa, agora ecoava com os sons de desenhos animados infantis e histórias para dormir. A porta da geladeira estava coberta de desenhos coloridos, cada um assinado com a caligrafia trêmula de Lily. O toque agudo do telefone interrompeu suas reflexões. Meg pegou o telefone, reconhecendo o número da irmã no identificador de chamadas. Um ano atrás, tal ligação a teria enchido de pavor, mas agora ela sentia apenas uma leve curiosidade. Alô, Evelyn. Ela atendeu, mantendo a voz calorosa. Meg, a voz da sua irmã soava clara e firme, tão diferente dos tons arrastados e irritados do passado. Espero não estar a interromper nada, de forma alguma. Estava apenas a terminar de lavar alguns pratos. Meg encostou-se ao balcão, observando Lily a colorir. Tenho pensado muito ultimamente, disse Evelyn, com a voz cheia de emoção, sobre tudo o que fizeste pela Lily, por mim. Nunca te agradeci devidamente. A garganta de Meg apertou-se. Não precisas. Preciso sim, Evelyn interrompeu gentilmente. Eu estava num lugar tão sombrio, Meg. Não conseguia ver além da minha própria dor, dos meus próprios demônios, mas tu nunca desististe de nós duas. Meg ouviu enquanto a irmã continuava, percebendo o tremor na voz dela que revelava lágrimas contidas. O conselheiro do centro me ajudou a entender muitas coisas, disse Evelyn. Sobre o meu vício, sobre o motivo pelo qual afastei toda a gente. Finalmente estou pronta para enfrentar tudo isso de frente. É assustador, mas parece certo. Isso é maravilhoso, Evelyn. Meg respondeu suavemente, enxugando uma lágrima. Estou muito orgulhosa de ti. Sei que nunca poderei compensar o que fiz a Lily. A voz de Evelyn falhou ligeiramente. Mas quero ser melhor. Quero ser alguém de quem ela se orgulhe, mesmo que não possa ser a mãe de que ela precisa. Meg observou Lily segurar o desenho terminado, radiante de orgulho pelo seu trabalho. Já estás nesse caminho, Evelyn. É isso que importa. Conversaram por mais alguns minutos, fazendo planos para a próxima visita supervisionada de Evelyn. Depois de desligar, Meg sentou-se à mesa da cozinha, sentindo uma profunda sensação de paz invadir-lhe o corpo. Pensou em quão longe todos tinham chegado. Ela própria, Evelyn, Lily, até Jack. A cura não era um milagre que acontecia da noite para o dia. Era uma viagem lenta de pequenos passos em frente, ocasionalmente alguns passos atrás, e a coragem para continuar, olhando para o rosto feliz de Lily, enquanto ela começava um novo desenho. Meg sentia-se grata por cada passo dessa viagem. O amor e o perdão exerceram a sua magia silenciosa, transformando a sua família desestruturada em algo novo e bonito. Não era perfeito, mas era real e era deles. A brisa do final do verão agitava os sinos de vento enquanto Meg, Jack e Lily se sentavam juntos na varanda desgastada pelo tempo. O sol poente pintou o céu com tons brilhantes de laranja e rosa, projetando longas sombras sobre os seus rostos tranquilos. Lily, agora mais saudável e feliz do que nunca, aninhava-se entre eles no baloiço da varanda, com as suas pequenas pernas balançando enquanto eles balançavam suavemente para a frente e para trás. Olha para aquelas nuvens, querida. Jack apontou para o horizonte, a sua voz rouca suavizada pelo carinho. Parecem algodão doce, não parecem? Lily acenou com a cabeça, os olhos arregalados de admiração. Algodão doce rosa? Concordou ela, estendendo a mão para Maggie, os seus dedinhos entrelaçados nos da tia, um gesto que nunca deixava de fazer o coração de Maggie se encher de alegria. Maggie apertou gentilmente a mão da menina, lembrando-se de quão longe elas tinham chegado daqueles dias sombrios de inverno. As marcas de hematomas há muito haviam desaparecido da pele de Lily, substituídas pelo brilho saudável de uma criança que sabia que era amada. Os pesadelos que antes atormentavam o seu sono tornaram-se menos frequentes,
dando lugar a noites tranquilas e manhãs felizes. A presença constante de Jack ao lado delas parecia agora tão natural quanto respirar. O seu rosto marcado pelo tempo, antes intimidante, com os seus traços rígidos, suavizou-se ao longo dos meses. O anjo que encontrou uma criança ferida na neve tornou-se o seu protetor, o seu porto seguro, a sua família. O jardim está a ficar bonito, observou Jack, acenando com a cabeça para os canteiros que Maggie e Lily tinham plantado na primavera. Zênias brilhantes e malmequeres balançavam suas cabeças com a brisa da tarde, uma profusão de cores contra a cerca branca. Essas flores que vocês duas plantaram são realmente lindas. Lily sorriu com orgulho. Vamos plantar mais no ano que vem, certo, tia Maggie? Isso mesmo, querida. Maggie sorriu, passando os dedos pelos cabelos macios de Lily. Talvez adicionemos alguns girassóis também. O momento de paz envolvia-as como um cobertor quente. Maggie sentiu o peso da gratidão assentar no seu peito pesado e doce. Ela pensou em Evelyn, agora com 6 meses sóbria, e a trabalhar arduamente no seu programa de recuperação. As suas chamadas semanais, antes tensas e cautelosas, tinham evoluído para conversas genuínas, cheias de esperança e cura. O baloiço rangia suavemente enquanto balançavam, o seu som rítmico misturando-se com o chilrear dos grilos ao entardecer. O braço de Jack repousava ao longo do encosto do baloiço, a sua presença sólida e reconfortante. Lily cantarolava baixinho, um hábito que desenvolveu à medida que se sentia mais confortável na sua nova casa. Gelado depois do jantar, sugeriu Jack, quebrando o silêncio confortável. Comprei aquele de morango que tu gostas, Lilybug. O rosto de Lily iluminou-se e ela olhou para Maggie em busca de permissão. O simples gesto, uma criança segura o suficiente para perguntar, confiar, ter esperança, trouxe lágrimas aos olhos de Maggie. Ela piscou rapidamente, acenando com a cabeça em aprovação. Os últimos raios do pôr do sol estendiam-se pela varanda, tornando tudo dourado. Maggie observou Lily apontar formas nas nuvens, sua imaginação correndo solta e livre. O riso da menina, antes tão raro, agora vinha com facilidade e frequência. Naquele momento, Maggie sentiu a paz profunda que procurava toda a sua vida. Não tinha vindo da forma que ela esperava, através de uma criança que precisava de ser salva, através de uma aliança improvável com um ex fora da lei, através da reconciliação com a sua irmã problemática. Mas ali estava, perfeita na sua imperfeição, bela na sua simplicidade. O ar da noite ficou mais fresco, mas nenhum deles se moveu para entrar ainda. Sentaram-se juntos, essa família improvável, unida não por laços de sangue, mas por escolha, por amor, pelo tipo de devoção que se fortalece através das adversidades. Maggie fechou os olhos brevemente, uma oração silenciosa de gratidão formando-se em seu coração. Espero que gostem desta história. Por favor, partilhem qual é a vossa parte favorita da história e de onde no mundo vocês estão a assistir. Tenham um ótimo